Gente, então, para finalizarmos a aula de hoje, nós vamos ter 3 exemplos, o 11, o 12 e o 13, que envolvem essa mudança de estado físico de um corpo. Tá? Então, exemplo 11. Quanto de calor necessita receber 100 gramas de gelo para serem aquecidos de menos 30 graus a 10 graus? Então, nós sabemos que o gelo no início tem a temperatura de menos 30, no final vai ter a temperatura de 10 graus Celsius, a massa é de 100 gramas, tá? Nós temos aqui o calor específico do gelo, que é o Czinho do gelo, o calor latente de fusão do gelo, que é o L, e o calor específico da água, é o Czinho da água, que foram informados para nós, tá? Então, com essas informações, nós vamos calcular o calor 1, que é o calor de menos 30 a 0 graus. Calor 2, que é o calor latente, que o gelo vai virar água em 0 graus. E o calor 3, que é o calor sensível de 0 graus a 10 graus. Calculando os três, depois no final, somamos os três, tá? Vamos lá fazer. Então, gente, no exemplo 11, o que ele deu para nós? A massa de gelo, de água, vai ser sempre a mesma, então, 100 gramas. A temperatura inicial, vou chamar de T0, é menos 30 graus Celsius, enquanto a temperatura final é 10 graus Celsius. E foi dado outros dados para nós, que são o calor específico do gelo, que é o Czinho do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo, que é o L, 80 calorias por grama. E o calor específico da água, o Czinho da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Além disso, nós sabemos que a temperatura de gelo da água é 0 graus Celsius. Então, vamos lá, nós vamos ter 3 calores aqui, certo? Então, o calor total, ele vai ser o calor calor sensível do gelo, certo? Então, a gente tem gelo, nós vamos mudar de menos 30 graus até 0. Mas, depois nós vamos ter um calor latente, que nós vamos transformar gelo em líquido. E, por fim, nós vamos ter o calor sensível do líquido, que vai variar de 0 até 10 graus. Tá? Vamos lá escrever a equação para tudo isso. Então, o calor vai ser igual. O calor sensível é a massa vezes... Como aqui é gelo, então vai ser o C do gelo vezes a variação de temperatura. Então, vai ser a temperatura do gelo, que é a final, menos a inicial, que é T0. Mais. O calor latente é somente a massa vezes o calor latente. No caso aqui, do gelo. Mais a massa, calor sensível do líquido. Então, vai ser a massa vezes o calor específico do líquido vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura de gelo. Tá? Escrevemos toda a equação aqui. Como que a gente quer saber é só o calor? Então, nós vamos resolver tudo isso. Vamos só simplificar o que a gente consegue simplificar e colocar em evidência. Temperatura de gelo é 0. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Opa, esse de cá, tá? Esse aqui não tira não, esse de cá. E nós podemos colocar a massa em evidência. Então, a gente vai ficar calor é igual massa, que vai multiplicar o quê? O calor específico do gelo, vezes, vai ficar com menos temperatura, então, vou colocar esse menos aqui na frente, T0. Massa, coloquei em evidência, então, vai ficar mais o calor latente, mais. Massa, coloquei em evidência, então, vai ficar calor
específico do líquido vezes, aqui deu 0, então multiplica só pela temperatura final. Vamos substituir, gente. Então, calor vai ser igual massa 100 gramas vezes menos o calor do gelo, 0,5 calorias por grama graus Celsius, mais o calor latente, vezes a temperatura inicial, menos 30 graus Celsius, mais o calor latente, 80 calorias por grama, mais, vou colocar o restinho, essa parte aqui embaixo. O calor específico da água líquida, da água aqui, ó. 1 caloria por grama graus Celsius, vezes a temperatura, 10 graus Celsius. Então, o calor vai ser igual a 100 gramas vezes, menos com menos dá mais, 0,5 vezes 30, deixa eu ver se eu resolvi aqui por parte. Não resolvi inteiro, mas vamos lá. 0,5 vezes 30 vai dar 15 graus Celsius, corto com graus Celsius. Então, fica calorias por grama, mais 80 calorias por grama, mais, corto graus Celsius com graus Celsius, 1 vezes 10, 10 calorias por grama. O calor vai ser 15 mais 10, 25, 25 mais 80, 105. Vou cortar todas as gramas com essa grama, 105 vezes 100, 10.500 calorias. Então, o calor que nós vamos precisar para elevar 100 gramas de água de menos 30 graus para 10 graus, são 10.500 calorias. Gente, o exemplo 12. Uma pedra de gelo, que tem 20 gramas, inicialmente a menos 10 graus Celsius, vai receber 2.700 calorias. Determine a temperatura atingida, sabendo que essa energia foi totalmente aproveitada pelo sistema. Então, vamos usar esses mesmos dados aqui, tá? E vamos ver qual é a temperatura que essa água vai chegar. Ela está a menos 10 graus, então a gente vai ter que ver qual é o calor que nós vamos usar de menos 10 até 0, calor sensível. Se for inferior a 2.700, então a gente pode ir para o calor latente, que é a gente transformar esse gelo em água. Se somando os dois calores ainda é inferior a 2.700, então vamos aí para o calor sensível de 0 graus para cima, para a gente ver qual que é a temperatura que chega, tá? Vamos supor que quando eu for calcular o calor 2, já alcança 2.700, passei de 2.700. Então, quer dizer que a minha temperatura vai ser uma temperatura do calor latente, que é a temperatura que a gente tem gelo e água, que no caso, 0 graus. Se no caso eu calculei a primeiro calor, que foi de menos 10 a 0 graus, e eu já alcancei um valor maior que 2.700, então quer dizer que eu tenho ali um calor sensível, a minha temperatura vai estar entre menos 10 e 0. Aí é só eu substituir pelo valor e encontrar a quantidade de calor, tá? Então, como que a gente já vai fazer esse exercício? Vamos calcular o calor 1. Se não chegou em 2.700, calculamos o calor 2. Se não chegou em 2.700, daí a gente calcula o calor 3 e vê qual que é a temperatura. Senão, a gente vai parando em cada um dos espaços aí, tá? Vamos lá. Vamos anotar os dados do exemplo 12. Então, nós temos uma pedra de massa 20 gramas. Inicialmente, então, em temperatura inicial, menos 10 graus Celsius. E vai receber o calor de 2.700 calorias. Para a gente determinar a temperatura que ela vai atingir, tá? Todos esses dados aqui são os mesmos, inclusive a temperatura de gelo. Não vou ficar anotando tudo aqui novamente, não. Vamos lá.
Primeiramente, nós não sabemos qual vai ser a temperatura. Então, nós vamos acreditar que esse gelo vai chegar à temperatura de 0 graus Celsius. Então, ele vai atingir o calor 1, que é o quê? É o calor sensível do gelo. Ele vai mudar de menos 10 para 0 graus. Que vai ser o quê? A massa vezes o calor do gelo, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura do temperatura do gelo, que afinal, menos a temperatura inicial. Certo? Vamos calcular isso daqui. Então, o calor sensível do gelo vai dar a massa 20. O calor do gelo, igual do exercício anterior, 0,5 calorias por grama graus Celsius, vezes a temperatura do gelo é 0, menos a temperatura inicial, menos 10 graus Celsius. Corto graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. Aqui vai dar 20 vezes 0,5, menos com menos dá mais, então, vezes 10. Fazendo 20 vezes 0,5 vezes 10, vai dar 100 calorias. Então, quer dizer, para eu chegar de menos 10 graus até 0, eu vou gastar 100 calorias. E eu tenho 2.700 calorias. Ou seja, cheguei na parte de gelo e nós vamos fazer agora o mesmo para a gente encontrar o calor latente. Porque eu ainda tenho calor fornecendo, então o nosso gelo agora vai derreter. Então, vamos calcular o calor 2, que é o quê? É o calor latente do gelo virando líquido. Como que a gente calcula isso aqui? É a massa vezes o calor específico latente, que tá aqui. Então, quanto que vai ser esse calor latente do gelo virando líquido? A massa é 20 gramas, vezes esse calor latente L, que é 80 calorias por gramas. Corto grama com grama. 20 vezes 80 dá 1.600 calorias. Certo? Então, até o momento, para eu ficar de menos 10 até 0 e eu derreter meu gelo para água, eu gastei 1.700 calorias, que é 100 daqui e 1.600 daqui. Certo? Ainda eu tenho caloria aqui. Vamos supor que eu tivesse aqui no total 1.500. Como aqui é 1.600, com mais 100 dá 1.700, quer dizer que eu teria parado nessa parte do gelo derretendo. Então, a minha temperatura seria 0 graus. Se toda a minha caloria tivesse sido gasta aqui, a minha energia tivesse sido gasta aqui, então eu teria que achar a temperatura aqui. Mas ainda nós temos calor. Que quantia de calor que nós temos? Nós sabemos que o calor total, então, ele vai ser dividido entre o calor 1, que é esse, entre o calor 2, que é o latente, e mais um calor 3, que vai ser do 0 graus para cima. Se eu quero saber a quantidade que eu vou ter para o calor 3, eu vou fazer calor menos o calor 1, menos o calor 2. Calor 2.700, calor 1, 100, calor 2, 1.600. Que vai sobrar, então, 1.000 calorias. Então, além da gente concluir que nós não estamos entre menos 10 e 0 graus, que nós já transformamos todo o nosso gelo em líquido, que é esse calor 2 aqui. Nós vamos agora aumentar a temperatura num total de 1.000 calorias. Então, vamos lá, fazer essa terceira parte. O calor 3, então, gente, o que que é? É o calor sensível do líquido, que é igual a massa vezes o calor específico da água líquida, vezes a temperatura no final, que eu não sei qual vai ser essa temperatura, que é a temperatura no final que eu não sei, menos a temperatura de
gelo. Temperatura de gelo é 0. O que eu quero saber? É isso daqui. Então, vou pegar esses outros dois termos que estão multiplicando e vou passar dividindo pelo calor 3. Então, minha temperatura final vai ser o quê? O meu calor 3 dividido pela massa vezes o calor específico da água. O calor 3 nós já encontramos aqui. 1000 calorias. A massa, 20 gramas. E o calor específico da água, vamos colar aqui do exemplo anterior, é 1 caloria por grama grau Celsius. Corto grama com grama, caloria com caloria, vai sobrar 1 grau Celsius dividindo uma divisão. Então, ele vai passar para cima multiplicando. Além disso, eu posso cortar um zero do 1000 e um zero do 2. Então, eu fico com 100 dividido por 2, que vai dar 50 graus Celsius. Então, quer dizer que eu ainda vou chegar até a temperatura de 50 graus Celsius com essas 1000 calorias restantes aqui. Bom? E para finalizarmos a aula de hoje, que até eu tô cansada, é o exemplo 13 e depois tem o trabalhinho 7. Então, nessa aula temos 3 trabalhinhos, tá? Uma fonte de potência constante igual a 400 calorias por minuto, então foi dado potência, fornece calor a um bloco de gelo de 200 gramas, inicialmente a menos 20 graus Celsius. Sabendo que o sistema é aquecido até 50 graus Celsius, calcule o tempo gasto para o aquecimento. Então, nós sabemos que vai passar de 20 graus Celsius até 50, então nós vamos ter 3 pontos de energia, de calor diferente, né? Calor sensível, calor latente, calor sensível, novamente. E ao chegar aos 50 graus Celsius, a gente vai ter uma quantidade de calor que foi fornecida. Encontrando essa quantidade de calor, a gente sabe a potência desse aparelho, dessa fonte, nós conseguimos encontrar o tempo necessário para alcançar essa temperatura, né? De menos 20 a 50. É que foi dado para nós os mesmos dados que já tínhamos no exemplo 11 e 12, mas foi fornecido novamente para a gente resolver aqui, tá bom? Não é difícil, vamos lá resolver. E depois vocês ficam com um trabalhinho 7, que ele é um pouco parecido, tá? Com o exemplo 12. É a mesma lógica de resolução do exemplo 12, beleza? Gente, para quem chegou até aqui, fez trabalhinho, bom final de semana. Beijo, até semana que vem. Então, o exemplo 13, para nós finalizarmos, tem uma fonte com uma potência de 400 calorias por minuto. E nós vamos ter um bloco de gelo de massa 200 gramas. Inicialmente, esse bloco vai estar, então, na temperatura inicial de menos 20 graus Celsius. E ele vai ser aquecido até a temperatura final, 50 graus Celsius. Nós temos a temperatura de gelo aqui no meio, que é 0 graus Celsius. O exercício pergunta para nós qual vai ser o tempo que vai gastar para aquecer esse gelo de menos 20 até 50 graus Celsius. Foi dadas as mesmas informações do calor específico do gelo, que é 0,5 calorias por grama grau Celsius. O calor latente do gelo para a água, que é 80 calorias por grama. E o calor específico do líquido, que é 1 caloria por grama grau Celsius. O que vai mudar aqui dos outros exercícios que a gente estava fazendo? Foi dado potência para nós. Nós sabemos que potência é calor por tempo. Se eu quero encontrar o tempo, vou passar o tempo multiplicando e a potência dividindo. Então, o tempo vai ser o quê? Calor dividido pela potência. Potência eu já tenho, eu vou ter que descobrir o calor para a gente substituir aqui.
E qual o calor que nós vamos ter? Nosso calor total vai ser o quê? O calor sensível do gelo, que vai ser de menos 20 até 0, mais o calor latente do gelo virando água, virando líquido, mais o calor sensível do líquido, que vai ser de 0 até 50 graus. Vamos abrir isso aqui numa única equação, então. Calor vai ser, o que é calor sensível? Massa vezes o calor do gelo, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura do gelo menos a temperatura inicial. Mais, o que é o calor latente? É a massa vezes o calor latente aqui, o calor específico latente. Mais o calor sensível do líquido, que vai ser a massa vezes o calor específico do líquido, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial. Inicial não, desculpa, do gelo. Primeira coisa, a temperatura do gelo é 0, temperatura do gelo é 0. Segunda coisa, as massas são iguais, então a gente pode até colocar em evidência. O calor vai ser igual a massa vezes. Tem esse menos, vou passar para fora, então vai ficar o calor específico do gelo vezes a temperatura inicial. Mais a massa passei para fora, calor latente. Mais a massa passei para fora, o calor específico do líquido vezes a temperatura final. Vamos lá substituir para a gente achar esse calor. Então, o calor vai ser igual a massa, 200 gramas, menos calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius, vezes temperatura inicial, menos 20 graus Celsius, mais calor latente, 80 calorias por grama, mais, vou colocar o restinho aqui embaixo, calor específico do líquido, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes temperatura final, 50 graus Celsius. Então, aqui eu corto grau Celsius com grau Celsius, aqui também é grau Celsius com grau Celsius. E eu consigo cortar essa grama com todas essas gramas aqui. Calor vai ser, então, 200 vezes. Menos 0,5 vezes 20, vai dar, então, 10, mais 80, mais 50. Então, vai dar 140 calorias. 200 vezes 140, 28.000 calorias. E agora, substituo aqui. Vamos voltar lá e vamos substituir. Delta T vai ser igual ao calor, 28.000 calorias, dividido pela potência, que é 400 calorias por minuto. Corto caloria com caloria, corto 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Eu fico com 280 dividido por 4, que vai dar 70. Sobrou a unidade de minuto. Então, o tempo que vai demorar para essa fonte de 400 calorias por minuto passar de menos 20 graus Celsius até 50 graus Celsius, uma barra de gelo de 200 gramas, serão 70 minutos.